Olá, mulheres! Olá, pessoas que gostam de mensagens que transmitem paz, alegria, esperança e ensinamento. Hoje eu trago mais uma mulher da Bíblia. O nome dela é Atalia. E Atalia, gente, Atalia era filha de Acabe e Jezabel. Olha a situação. E hoje nós vamos aprender com essa mulher que a família é peça fundamental na educação dos filhos. Já comece a imaginar o que você tem ensinado para os teus filhos. O que os teus filhos têm presenciado? Brigas? Discussões? Amor? Afeto? O que você tem passado para os teus filhos, hein? Vamos ver o que Jezabel ensinou para Atalia. E vocês vão descobrir que é muito importante ter cuidado com o que vamos ensinar para os nossos filhos. Eu sei que muitos já sabem um pouco sobre Jezabel. Jezabel era uma mulher assim bem dominadora, né? Ela praticamente mandava no esposo. O esposo dela, Acabe, só fazia o que ela queria. Mas não vou entrar em detalhes sobre Jezabel. O que eu quero dizer é que Atalia via aquela situação, né? O pai não tinha muito pulso, era governado pela esposa, e Jezabel cultuava Baal, né? O deus dela era Baal, e perseguia profetas. Atalia não foi diferente, gente. Ela via isso, né, em casa. Ela observava o que a mãe dela fazia e aprendeu automaticamente. Ela aprendeu tudo e se transformou em uma mulher muito perigosa, tá? Pelo que eu li na Bíblia, pelo que eu pesquisei, Atalia, ela colocava em prática o que ela aprendeu com os seus pais, tá? Ou seja, ela repetiu uma cultura do pecado, como por exemplo, a adoração aos falsos deuses, né? Gente, o que você tem ensinado para os teus filhos? Vocês têm ensinado eles a fazer o devocional todo dia, a esperar no Senhor, a buscar respostas em Deus? Como é o ambiente dentro da tua casa? É violento? Ou ele presencia mais gestos de afeto, de carinho, de atenção? Isso é importante. Atalia via sua mãe adorando Baal, perseguindo o profeta, e foi justamente isso que ela aprendeu, mas ela foi bem além. Pois bem, Atalia casou com Jeorão. Jeorão era filho do rei Josafá. Acabe e o rei Josafá tinham negócios, se davam bem, resolveram casar os filhos, tá? Josafá era rei no reino de Judá, que era aliado de Israel. Então, por questão política, resolveram casar Atalia com Jeorão. E aí, meu povo, começou o destempero. Atalia via, né? Já falei para vocês, via o que Jezabel fazia com o esposo, e também não foi diferente. Depois que ela casou, ela ficou ao lado de Jeorão no trono de Judá e rapidamente fez com que a adoração a Baal fosse tolerada, mesmo sabendo que o seu sogro, Josafá, já tinha lutado muito e se esforçado bastante para acabar com esse tipo de adoração naquela localidade. E aí eu percebo que Atalia era uma mulher muito manipuladora, tá?
manipuladora. Ela conseguia o que ela queria. E o que aconteceu? Ela levou, né, com essa influência que ela tinha, ela levou o esposo dela a matar os próprios irmãos. Veja bem que tipo de mulher era a Thalia. E será que na nossa sociedade, no nosso meio evangélico, não existe esse tipo de mulher? Será se não existe as Athalias por aí? Aquelas que colocam o esposo em confusão. Aquele tipo de mulher chave de cadeia, né? Que apronta até o esposo cair numa confusão, se prejudicar, sofrer consequências terríveis. Sim, tem mulher que faz isso, gente. E aí eu tenho uma pergunta. Você tem sido uma boa influência para os teus filhos, para tuas amigas, lá no teu local de trabalho, lá na congregação, lá na tua igreja sede? Por onde você anda, você tem sido uma boa influência? O que você tem ensinado para os teus filhos? Essa é a pergunta de hoje. O que você tem ensinado para os teus filhos? Através do que vocês compartilham dentro de casa, é o que teus filhos vão ser futuramente. Eles vão se espelhar em vocês, sabe? Pode sair uma ótima mulher, pode sair uma mulher maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma profissional maravilhosa, uma boa esposa, mas também pode sair uma péssima mulher. Pode sair um bom esposo, um bom profissional, e também pode sair um péssimo homem. O que você tem ensinado para os teus filhos? Eu sei que o esposo de Athalia veio a falecer. Não sei por qual motivo, que eu não pesquisei. Senão vai ficar muito longo esse vídeo. E um tempo depois, os filhos dele, de Jeorão, foram mortos pelos árabes, ficando somente um, chamado Acasias, que foi justamente ele que assumiu o reinado. Porém, aproximadamente um ano depois disso, ele foi morto pelo comandante do exército de Israel. E aí, o que aconteceu? Acasias não tinha nenhum descendente na idade de assumir o trono. Pois bem, e foi exatamente aí que a Thalia entrou em ação. O que ela fez? Já que não tem ninguém com a idade propícia para assumir o trono, eu vou assumir. E de forma oportunista, ela assumiu o poder do Reino do Sul. E aí, ela foi muito além do que nós podemos imaginar. A mulher era mesmo perigosa. Promoveu um massacre na corte de Judá para exterminar a dinastia de Davi. O que ela fez? Procurou matar todos os herdeiros do trono, inclusive os próprios netos. Então, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que protegeu um filho de Asaquias. O nome dele era Joás. Joás foi criado por uma tia que era casada com um sacerdote, desde 1 aninho de idade até aos 7 anos. Nesse período, a Thalia ficou mandando e desmandando, sabe? Culto a Baal, idolatria, tudo que você imaginar, essa mulher promovia.
E aí, o sacerdote que estava criando Joás se revoltou com aquilo e pegou Joás e colocou como rei, que de fato era ele que tinha que assumir, né? Colocou ele como rei. Atalia ficou super revoltada, disse que tinha sido traída, sofrido um golpe, como se fala hoje. Hoje ela ia dizer que tinha sofrido um golpe. E aí disse que foi traída. O fato é que ela acabou sendo morta, assassinada. E Joás assumiu o reinado. E, mais uma vez, a pergunta que não quer calar. O que os teus filhos têm aprendido dentro da sua casa? Você tem parado para conversar com eles, para ensinar, para falar sobre a vida, para ler a Bíblia juntos? O que teus filhos têm aprendido? Você tem dado bom exemplo? Você tem sido boa influência? Veja o caminho que a Thalia traçou. Foi criada com uma mãe mau exemplo. Cresceu sendo mau exemplo. Liderou sendo mau exemplo. E o final dela foi a morte. Você está ensinando o teu filho para viver ou para morrer? Você tem ensinado o teu filho ou tem deixado ele por conta do Google, por conta do YouTube, por conta da internet? Fica esta pergunta. A Thalia foi uma pessoa muito difícil, egoísta, manipuladora, ambiciosa, usurpadora, oportunista. É isso que você tem ensinado também para os seus filhos? Fica essa reflexão. E para concluir, o que eu aprendo com essa mulher? Que não vale a pena ser uma Atalia da vida. Não vale a pena ser egoísta. Não vale a pena ser manipuladora. Não vale a pena ser usurpadora. Não vale a pena buscar o sucesso de qualquer forma. Ser ambiciosa, sabe? Não vale a pena ter um lugar de destaque e não fazer a vontade de Deus, não servir ao Deus de verdade. Ela servia a outros deuses. Ela não servia a Deus. Então, assim, não vale a pena ter tudo e não ter Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. E as outras coisas, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos correr atrás dos nossos objetivos, vamos traçar nossas metas, vamos correr atrás disso, sim. Mas vamos também colocar Deus em primeiro lugar, né? Colocar todos os nossos planos primeiro nas mãos de Deus. Que se for da vontade dele, ele vai sim nos abençoar e vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Não vamos... A Thalia é um exemplo de mulher que nós não devemos seguir nunca nessa vida.